Olá, meu nome é Cláudio Alves e eu vou falar para vocês os 3 grandes erros da minha vida e as consequências, o preço que eu paguei por ter cometido esses erros. Eu vou falar também sobre o ressignificado dessa história e os consistentes benefícios dessas novas escolhas. E por que, nesse momento da minha vida, eu vou me expor tanto, expor minha família? Porque eu tenho constatado que muitas pessoas do bem, bem-sucedidas, jovens, líderes de sucesso, vêm cometendo esses mesmos erros e colocando em risco as suas vidas, as suas famílias e seus resultados. O primeiro grande erro é com o meu pai. E o tema é: honrai vosso pai e a vossa mãe. Eu vou contar o preço que eu paguei por não ter cumprido esse mandamento da lei divina. Esse é o tema da nossa palestra hoje, mas eu vou falar também sobre adultério, traição, as escolhas erradas que eu fiz. De novo, as consequências, o preço que eu paguei por ter cometido esses erros. E numa terceira oportunidade eu falo do meu terceiro erro, que foi o suicídio indireto, que eu cometi durante boa parte da minha vida. E falando sobre honrar, do primeiro tema, o tema da nossa palestra, honrar a vosso pai e a vossa mãe, lá no capítulo 14, na página 285 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, fala: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis maus a ninguém e honrai a vosso pai e a vossa mãe. E no item 2 menciona, está escrito: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E falando do pai e da mãe, esse é o meu pai, o nome dele é Pedro Alves Borges, ele foi motorista de caminhão. E aquela é minha mãe, o nome dela é Fátima Silva Alves. Minha mãe foi cabeleireira e, assim como meu pai, minha mãe era uma forte. Aqueles são meus avós paternos, José Alves Teixeira e Dolores Alves Borges. E os meus avós maternos, Geraldo Inácio da Silva e Maria de Lourdes Costa e Silva. Quando eu olho para essa foto, eu me sinto forte, eu me sinto inteiro, eu me sinto pleno. Saber que eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho avós paternos, avós maternos, tenho ancestrais. E quando eu imagino que você, que está aí me assistindo, tem um pai, uma mãe, tem avós, bisavós, tataravós, tem ancestrais, eu sinto respeito por você. E quando eu olho para essa foto de novo e constato que apenas eu estou vivo, eu chego a uma conclusão muito óbvia: nós estamos aqui de passagem. Se eu tivesse essa consciência hoje, talvez eu não teria cometido esses graves erros que eu cometi na minha vida e teria pago um preço tão alto por ter cometido esses erros. Antes de falar da minha história, uma história real, eu vou falar da história de 2 grandes homens do bem. 2 grandes homens do bem. O primeiro é sobre uma história de uma moça que saiu do interior de Minas, no norte de Minas, lá na década de 70, no início dos anos 70, essa jovem com apenas 20 anos saiu da região norte de Minas e foi para a capital, para Belo Horizonte, trabalhar numa casa de família de empregada doméstica. Era uma casa de família de uma classe média, onde o pai era bancário e tinha 3 filhos. O mais novo tinha 18 anos. E esse rapaz engravidou essa moça. E naquela época a família deu um jeito de sumir com esse jovem. E a moça voltou para o interior de Minas. E com muita dificuldade, passando necessidades, passando fome, ela conseguiu levar a gravidez para frente e conseguiu ter esse filho. E esse filho, o nome dele é Haroldo
Dutra Dias. O Haroldo, contando nas palestras dele, com muito orgulho, com muita gratidão, do tema honrar a vosso pai e a vossa mãe, ele diz o seguinte: eu só precisava nascer. Eu só precisava nascer. Uma história de amor, né? A segunda história é de uma mãe que tinha 13 filhos e se engravidou do 14º filho e estava passando muitos problemas. E o médico chegou para ela e recomendou o seguinte: a senhora deve tirar esse filho, porque senão esse filho vai matar a senhora. E essa senhora, com muita serenidade, com muita segurança, com muita força, disse para o médico: doutor, para dar a vida, é preciso dar a vida. Eu vou ter essa criança. E, passando por muita dificuldade, conseguiu ter essa criança. Essa criança tem hoje 93 anos. E o nome dessa criança é Divaldo Pereira Franco. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Eu fui engraxate, vendedor de picolés, eu comprava ovos na feira e vendia nas casas, eu comprava e vendia carros, terrenos, apartamentos. Eu fui professor, eu trabalhei em grandes e boas empresas e eu fiz coisas mágicas na minha vida. Coisas mágicas. Eu sou um privilegiado, uma pessoa abençoada por Deus. Eu tenho uma excelente família maravilhosa. Sou pai de 3 filhos do bem e de um enteado do bem. Estou casado com uma grande mulher. E eu viajei muito, dei a volta ao mundo. Numa dessas viagens, caminhando na muralha da China, eu perguntei para esse chinês, o meu guia: me diz um provérbio chinês. E ele me disse: a vida é um bumerangue. Tudo que você faz, volta. Que faz lembrar que plantar é opcional, colher é obrigatório. Os 3 grandes erros da minha vida, todos 3, estão muito ligados com essas 2 frases. A vida é um bumerangue, plantar é opcional, colher é obrigatório. O primeiro grande erro da minha vida foi com o meu pai. Eu tinha 12 anos de idade e levei uma bronca muito dura, muito dura. E eu passei a ter os piores sentimentos que um ser humano pode ter. Eu passei a ter ressentimento, mágoas, julgamentos, queixas do meu pai. Queixas. E perdi muita energia, perdi muito tempo, perdi dinheiro e, na verdade, eu quase morri. E aconteceu um fato muito interessante, que com esses ressentimentos, com essas queixas do meu pai, com esses julgamentos, eu repetia de forma potencializada aquilo que eu julgava que era errado no meu pai. Eu vou repetir para vocês porque é muito sério. Eu, inconscientemente, eu repetia de forma potencializada aquilo que eu julgava que o meu pai estava errado. Eu bebia muito, eu não cuidava da minha saúde, eu era mulherengo e para provar para o meu pai que eu era bom, eu ganhei muito dinheiro. Veja bem, mais um erro. Para provar para o meu pai que eu era bom, eu ganhei muito dinheiro. E com 28 anos, depois de ter feito um check-up, eu estava doente, muito adoecido. Eu estava estrangulado. E a médica me diz: pare enquanto você está de pé, porque se você parar deitado vai ser pior. E eu fui pescar com meu pai. E nós viajamos juntos, pescamos juntos, dormimos numa rede juntos, numa ilha, era uma ilha. Foram 8 dias intensos, muito intensos. E meu pai me perguntava: mas meu filho, o que você tem? Está tudo tão bom na sua vida. Está tudo tão bom na sua vida. Eu estava bem, mas estava doente, eu não sabia explicar para ele por quê. Só fiquei sabendo muito tempo depois.
E nessa mesma pescaria, há 32 anos atrás, meu pai sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu ali mesmo, na beira do rio, nos meus braços. E eu doente, perdi meu pai, estrangulado, continuava a fazer os mesmos erros, as mesmas inconsequências que eu fazia, aquela vida desregrada que eu tinha. E eu não tinha mais para quem provar que eu era bom. Eu saí do emprego, eu não parava emprego, e a vida para mim ficou muito, muito mais difícil. E eu sobrevivi. Até que eu resolvi ressignificar essa história. E eu concluí que eu sou o responsável, o protagonista pela minha vida. Eu passei a honrar meu pai e minha mãe. Eu parei de reclamar, de procurar culpados, de ser vítima, de ser coitadinho de mim. Eu passei a ter gratidão pelos meus pais, a ter respeito por eles, a ter carinho, a ter paciência. Eu passei a aproveitar todas as oportunidades que eu tinha para servir com amor. Eu passei a ficar no meu lugar de filho e não ter a pretensão de ser o pai da minha mãe, o pai dos meus irmãos. Isso era muito pesado para mim, muito pesado para mim. O alemão Bert Hellinger, pai da constelação familiar, fala que o amor coloca tudo em ordem, mas é o amor que cura e não o amor que adoece. Aí você pergunta, mas seu pai morreu há 32 anos? Sim, há 32 anos, mas eu fiz isso de alma. Eu dei um sentido para essa dor. E para minha mãe eu aproveitei ela até o ano passado. E qual o caminho? O que mais que eu fiz? Eu desisti de ter a pretensão de mudar meus pais. O que meu pai me disse naquela bronca, com 12 anos de idade, eu não concordo, não repito para os meus filhos, não repito para minhas famílias, para as pessoas que eu convivo. Eu não concordo, mas eu deixei com ele com amor o que é dele. Hoje, eu tenho absoluta certeza do que ele fez foi para me empurrar para a vida. Foi com amor. Na minha opinião, de uma forma errada. Mas eu deixei com ele com amor, reverenciando, agradecendo. A minha mãe reclamava demais. Eu não aguentava o tanto que minha mãe reclamava, que me fazia mal. Mãe, para de reclamar, isso é um atraso de vida. E ela continuava reclamando. Um dia eu comprei um diário da gratidão e dei para ela. Ah, meu filho, o que é isso aqui? Isso aqui é uma agenda? Eu falei, não, mãe, é um diário da gratidão. Para a senhora anotar tudo que a senhora é grata. O dia que amanheceu ensolarado, o dia que amanheceu chovendo, o fato da senhora levantar da cama sozinha, sem precisar de ajuda, o fato da senhora respirar, a senhora nota tudo. Ah, que bom! E começou a fazer. Realmente é muito bom mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Ela continuava reclamando do mesmo jeito. E aí um dia eu percebi que era dela. E desisti de mudar. E quando eu tomei essa decisão, isso me fortaleceu, isso me deixou muito, muito mais leve, mais inteiro, para tudo que eu fosse fazer na minha vida. Além da reverência, da gratidão, do amor, do carinho, do respeito por eles, eu passei a aproveitar eles e não aproveitar deles. É sutil, mas eu passei a aproveitar eles, porque passa muito rápido. E isso, de novo, me nutria, me fortalecia. E eu procurei
passar para eles que ter a oportunidade de fazer algo por eles era para mim um privilégio, uma bênção, uma graça de Deus. E isso me nutria, isso me fortalecia. E não ficar fazendo alguma coisa para eles e jogando na cara, diminuindo, acabando com a dignidade deles. Mas você está falando neles de novo. Sim, eu sinto a presença dele também, senti a presença dele junto com a minha mãe, sinto a presença dos dois hoje, muito forte. E minha mãe foi até o ano passado. Então eu falava, mãe, isso é privilégio meu, isso é uma graça que Deus está me dando. E isso me fortalecia, isso me dava essa vida de abundância que eu tenho, de realizar sonhos, de ter uma família fantástica. Isso me nutria. E o maior legado que um filho pode ter, o maior investimento que um filho pode ter é fazer para os pais. É fazer para os pais. Eu vou dar uma dica preciosa para você. Se você também foi ofendido pelo seu pai ou pela sua mãe e eles já não estão aqui mais, ou se você ofendeu, fez alguma coisa que hoje pesa na sua consciência, faça algo de bom, faça uma ação do bem, dê sentido a essas dores. Faça uma ação do bem na intenção dos seus pais. E se ele estiver vivo também, faça também do mesmo jeito. Uma ação, dê sentido para essas dores, sem julgamento, sem queixas. Isso é bom para vocês, te fortalece, te nutre e mais, vai fortalecer e nutrir os seus descendentes. Dê sentido para essas dores. E na belíssima obra Família, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz o seguinte: em tempo algum, pode um filho, por mais generoso que seja, solver para com seus pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. Nós nunca vamos poder retribuir o que os nossos pais fizeram por nós. Nunca. Não, mas eu dei muito mais para eles do que eles me deram. Você não está entendendo. Não consegue, porque eles deram para nós o que nós não vamos conseguir dar para eles. Eles deram a vida para nós. Do jeitinho que eles são, do jeitinho que eles foram, deram a vida para nós. E agora, essa maravilha de exemplo para todos nós, que vem chancelar o que eu estou dizendo, o que eu vivi na pele. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, o Divaldo, nosso querido Divaldo, psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, diz, primeiro, a constituição de uma família não é resultado de um acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Nós não caímos na nossa família por acaso. Nós não chegamos nessa família de paraquedas. Não. Foi um planejamento. Foi um planejamento com autorização divina. É uma oportunidade nossa nós estarmos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. É uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento nosso. Nós pedimos para que isso acontecesse. E segundo, eu vou dividir em 3, eu não vou nem ler. Está lá. Mas o mandamento maior preconizado pelo Cristo, o primeiro ele fala, amar e perdoar. Amar e perdoar. Segunda etapa do que está escrito ali no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Na família, esse amor e esse perdão tem que ser muito mais forte.
Na família, esse amor e esse perdão tem que ser muito mais forte. Agora, com os pais, muito, muito mais forte. Independente dos erros que eles cometem, pela sua imaturidade moral. Sim, imaturidade moral. Porque os pais erram. Os pais também erram. Hoje eu sou pai, eu erro. Já errei muito, continuo errando. Os nossos pais erram. Agora, cabe a nós, filhos, sem julgamento, sem queixas, sem ressentimentos. Está preconizado pelo Cristo. A nossa responsabilidade de amar e de perdoar eles é muito maior. Nós precisamos fazer isso com todos, na família mais e com os pais mais ainda. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, você terá longos dias na terra. Está escrito. E eu falo para vocês, é verdade isso. E agora eu gostaria de encerrar com 4 grandes lições de sabedoria. 4 grandes lições de sabedoria. No livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico, pelo espírito de Emmanuel. Paulo, o apóstolo Paulo, depois de ficar mais de 1000 dias no deserto, ele volta para sua cidade natal, que é Tarso, e depois de um encontro com seu pai, ele adormece aos arredores da cidade e tem um sonho com a sua amada, que já desencarnou, Abigail, e nesse sonho vem junto com Abigail o Estevão, que foi uma vítima de Paulo, e o Estevão, irmão da Abigail, dá um abraço no Paulo, fraterno, sai, e Paulo com Abigail, seu eterno amor, ele pergunta para ela, faz 4 perguntas depois de conversar com ela. A primeira pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde: ama. E o Paulo faz a segunda pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevado esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde: trabalha. E ele faz a terceira pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail responde: espera, de esperança. E o Paulo faz a quarta pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com as indiferenças dos homens? E Abigail responde: perdoa, perdoa. Então, essas 4 grandes questões de sabedoria, que está muito ligada com esses erros. A primeira: ame, trabalhe, tenha esperança e perdoa. Eu tenho muitos sonhos na minha vida, mas o mais desafiador é inspirar o comportamento dos meus descendentes. E eu só vou conseguir inspirar o comportamento dos meus descendentes pelo exemplo. Eles vão até prestar atenção no que eu falo, mas eles vão olhar mesmo o que eu faço. Mas se eu conseguir realizar esse grande desafio, que é inspirar o comportamento dos meus descendentes, eu vou conseguir realizar o meu propósito de vida, que é crescer e inspirar as pessoas a serem mais fortes e melhores seres humanos. Por que mais fortes? Porque é preciso ser muito forte para honrar o pai e a mãe. É preciso ser muito forte para reverenciar esses pais, do jeitinho que eles são, e ter paciência com eles, ter respeito, ter gratidão. É preciso ser muito forte para quando eles estiverem deixando de ser pai e envelhecendo e passando a querer ser filho, a gente ter essa paciência com ele, ter respeito, ficar no lugar deles como pai e nós como filho. E essa força todos nós temos. Essa força
todos nós temos. E com essas atitudes nós vamos ficar mais fortes, mais nutridos e vamos passar para os nossos descendentes também. Eu tenho certeza que você também vai dizer.